Então, hoje eu estou aqui nesse novo ano, né, para a gente falar um pouco de ser guiado pelo Espírito Santo. O que seria isso? Sabe aquela impressãozinha que a gente sente aqui dentro, muitos chamam de intuição? Pode ser que seja o Espírito Santo. Vamos descobrir como que é isso. A gente, como filho de Deus, nós temos a promessa de ser guiado pelo Espírito. O Senhor, ele fala, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, muitas vezes, a gente faz as coisas sem consultar a Deus. E Provérbios fala, né, que a estultícia do homem, ela vai perverter o caminho e o seu coração vai se irar contra o Senhor. Então, muitas vezes a gente faz as coisas, não pergunta a Deus se ele quer que a gente faça ou não, e depois a gente fica bravo com ele porque não aconteceu como a gente queria. Então, a gente tem que aprender, sim, a escutar o Espírito dele. Ele mora aqui dentro de nós. Isaías mesmo fala que dos 7 Espíritos de Deus, e um deles é o Espírito de aconselhamento. Então, a gente tem esse conselheiro dentro de nós. Nós somos também qualificados para aconselhar outras pessoas, desde que a gente não dê a nossa opinião. As pessoas, o mundo, eles não precisam de mais uma opinião, eles precisam da palavra do Senhor. Então, às vezes a gente coloca isso como difícil, como é que eu vou escutar Deus? Porque às vezes a gente escuta tanta gente falando, eu escutei Deus, ele me falou isso, me falou aquilo, e aquilo acaba ficando tão longe pra gente. Mas se a gente começa a perceber a voz suave dele, a gente vai ver que não é tão difícil assim. A gente pode sim escutar o nosso Pai. Em João fala que o Espírito Santo ele vai revelar para a gente aquilo que está por vir. A gente sabe que o Espírito Santo é aquele que conhece o mais profundo de Deus. Então, ele vai falar para a gente o que o Senhor quer de nós. A gente pode escutar os passos que a gente tem que dar. Então, ser guiado pelo Espírito, nós que somos filhos de Deus, é sim aquela impressão que a gente tem aqui dentro. São percepções que a gente tem. Muitas vezes a gente fica pensando, é só uma bobeira minha. Presta atenção que às vezes não é uma bobagem. Sempre quando o Senhor fala com a gente, muitas dessas vezes são coisas que não têm a ver com a lógica. Porque a gente está servindo um Deus que ele sabe lá o finzinho desde o começo, a gente não. Então muitas vezes a gente vai se guiar para tomar as decisões. Como que a gente faz? Economia, a gente olha a nossa conta, a gente vai ver se a gente tem capacidade de fazer aquilo, se a gente tem estudo para fazer aquilo. Tudo isso é muito importante. Fazer planos é muito importante. Mas quando o Senhor fala com a gente não tem que consultar o que está acontecendo fora. A gente tem que fazer o que ele manda. A gente sabe que ele guia, só que como que a gente tem as coisas de Deus? Tudo é pela fé. A gente tem que crer que foi ele. A gente tem que tentar. O que vai acontecer se não foi? O máximo que vai acontecer é você errar. Só que ali você vai começar a perceber. Quando foi o Senhor, eu escutei de uma certa forma. Aquele lá fui eu que achei, no final não era aquilo, então não era Deus. Então você vai começar a tentativa e acerto, tentativa e erro, a saber de que maneira que você consegue perceber que é o Senhor e às vezes que não era Ele. Então, a gente fazendo essa prática durante o nosso dia, todo dia com coisas pequenas, a gente vai aprender a escutar o Senhor para coisas grandes. Muitas vezes a gente quer que o Senhor fale coisas para a gente imensas, que a gente consiga escutar o Espírito para coisas imensas, super importantes, mas se a gente não consegue fazer o que Ele fala no dia a dia, tenta. É Deus que está falando com você. Ele é seu Pai. Eu gostaria de ler uma passagem aqui, rapidinho, lá em Atos 27. Vamos lá em Atos 27. Esse capítulo ele está falando daquela viagem de navio de Paulo, onde a embarcação afundou. Então, Paulo, lá no capítulo 9, no versículo 9,
falou assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião, ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Aqui está falando, Paulo ele dizia vejo, mas ele estava vendo alguma coisa? Não. Ele estava tendo a impressão no espírito dele de algo que ia acontecer e ele falou para todo mundo ali. Mas o que o centurião fez? Ele preferiu dar ouvidos a quem? Ao mestre que estava lá, ao piloto. Por quê? Porque são pessoas capacitadas para fazer aquilo. Porém, não tem capacitação nesse mundo que vá superar o que o Espírito Santo fala para nós. Porque se a gente continua lendo um pouquinho à frente, a gente vai ver que Paulo fez como nós, mulheres, fazemos. Eu te falei. Ele vai chegar um momento que ele vai dizer isso. Se vocês tivessem me escutado, isso não teria acontecido. Então, essa fala dele para aquelas pessoas coloca ali, mostra que o Senhor não queria que aquilo acontecesse. Então, muitas das coisas que nós passamos, a gente só está passando porque a gente não escutou o Senhor. A gente preferiu dar ouvidos para outras vozes que não era a dele. Seja a gente mesmo ou outras pessoas em volta, ou seja lá o que for. E também muitas coisas que a gente poderia estar passando, poderia ter na nossa vida, a gente não tem porque decidimos não escutá-lo. Então, como é importante essa coisa de ser guiado pelo Espírito. Olha, e essa voz suave que tem aqui dentro, essa impressão que a gente sente de Deus, ela é tão sobrenatural quanto uma visão de anjos, quanto uma profecia que um profeta dá pra gente, que a gente se alegra, que a gente pula. A diferença é que ela não é tão espetacular. Então, muitas vezes, a gente vai num culto, que vai vir um profeta e ele não fala nada, ele escolheu outras pessoas para falar e muitas vezes a gente sai frustrado daquele culto. Porque a gente foi lá com aquela vontade, que a gente queria estar esperando uma palavra do Senhor, uma resposta. Mas você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Claro que é bom receber palavras, eu amo isso, mas eu não dependo disso. Eu vou para o meu quarto e o Senhor que me guia. É Ele que vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. É Ele que vai dizer para mim os passos que eu tenho que tomar. A gente não precisa ficar naquela coisa de atirar para todo lado para ver o que vai dar certo. A gente pode buscar a palavra do Senhor. Nós temos a fonte em nós. E a gente não vai precisar ficar naquele erro e acerto, erro e acerto. Não, a gente pode ir direto nos caminhos que o Senhor fala. A gente tem que estar, quando tem uma decisão difícil, olha para dentro de você. Você está com paz? Segue essa paz. Você não tem paz? Para tudo e espera. Busca mais o Senhor. Porque em Colossenses fala que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. Então, por que a gente vai seguir algo que a gente não está tendo paz, mas às vezes a gente está com uma pressão de alguém para tomar a decisão logo? Ou a pressão econômica para tomar a decisão logo? A gente não tem que fazer nada com pressa. O nosso Pai, Ele é o Senhor do tempo. E se a gente segue o que Ele fala, vai dar tudo certo no momento dele. A gente concorda aqui, né? Que Ele é muito mais inteligente que a gente. E às vezes a gente começa a se perguntar, mas como que eu vou saber se é o Senhor? Como eu acabei de dizer, tudo que vem de Deus vai nos trazer paz. A gente consegue, às vezes, ter alegria no meio de tormenta. E eu não estou falando aqui de ser feliz, eu estou falando da alegria que vem do Senhor, que está no nosso espírito. A gente consegue isso quando a gente busca Ele. Às vezes está quebrando tudo em volta. A gente pode até estar, às vezes chora porque quer alguma coisa, mas a gente tem aquela paz dentro. E como que a gente treina o espírito? Eu não vou falar nada de diferente aqui. Leia a palavra, medite a palavra, pratique essa palavra, porque aí você vai poder confiar cada dia mais que aquela impressão dentro de você não é a sua cabeça, mas é o Espírito Santo. O lugar que eu moro hoje foi uma direção do Espírito Santo. Sabe que a gente teve um evento da Nova no começo do ano, no bairro que eu moro, e quando a gente estava vindo no carro,
eu senti dentro de mim algo assim: volte nesse lugar e pise e declare como seu esse lugar. Só que eu achei aquilo tão estranho e eu esqueci. Só que aquela palavra dentro de mim, sabe aquela impressão, ela continuou. Aí eu falei com o Vitor, a gente precisa ir no bairro lá e andar. E foi o que a gente fez. Parecia doido, estava um frio danado. A gente veio até esse bairro, a gente saiu do nosso carro. Eu comecei a andar em volta e fazer o que o Senhor disse. Parecia doida? Parecia. Tinha alguma possibilidade de eu estar aqui? Não, isso foi no mês de janeiro. No mês de junho, eu me mudei e hoje eu moro naquele bairro que eu pisei. Eu resolvi escutar o Senhor mesmo dando uma de louca. Não era lógico o que eu estava fazendo. O lugar que eu estou não dava para o recurso que eu tinha. Eu não imaginava, foi o primeiro local que a gente viu e a gente gostou. A gente não precisou ficar procurando um monte de lugares. A gente seguiu a paz, mesmo que em volta de nós tudo dizia não venha, mas dentro de nós a gente tinha uma paz absurda que vinha do Senhor, e hoje a gente está aqui e a gente não se arrepende. Então não procure lógica quando é Deus que fala com você. Quando você quer buscar lógica, é algo que você está fazendo, que não tem nenhum direcionamento, que Deus não te falou nada, então a gente vai usar realmente o cérebro, ele deu isso para nós. Mas quando é o Senhor, deixa a lógica de lado, deixa todas as matemáticas e estatísticas de lado e siga o que o Espírito Santo está falando. Siga, seja guiado nesse novo ano pelo Espírito Santo, e eu tenho certeza que o testemunho que você vai dar no final de 2024 vai ser totalmente diferente do que aquele que você tinha no começo dele. Que o Senhor te abençoe.